Fala, torcedor gremista, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aí mais uma vez, trazendo todas as notícias do Grêmio. Separei um corte aqui para a gente estar reagindo junto, o pessoal ali da ESPN trazendo uma análise bem completa desse pós-jogo, né? O Grêmio acaba de ganhar aí o São Paulo por 2-0, um jogo muito bom aí do Grêmio. Grêmio fazendo valer seu mando de campo, ganhando em casa, uma coisa muito importante. Coloca-se ali no meio do bolo dos times ali que estão brigando para quem sabe pegar uma vaguinha ali na pré-Libertadores, quem sabe ali virar um G7. Então, muito importante essa vitória do Grêmio. Mas é isso, vou deixar vocês com o vídeo, vamos estar reagindo junto. Peço que antes só dê o like aí no vídeo para estar dando uma moral pra gente. Também se inscreva no canal para poder ficar por dentro de tudo que acontece no Grêmio. E vamos pro vídeo. Posse de bola, então sofremos menos defensivamente, estamos mais calmos na transição com a qualidade dos jogadores, então chegamos mais lucidamente na frente. Hoje chegamos 4, 5 vezes além dos gols que fizemos, né? E a partir daí a gente sente que vai aumentar a confiança e se o torcedor acreditar na gente, pode ter certeza que nós vamos entregar mais vitórias, como conseguimos fazer a segunda consecutiva na nossa casa pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Sinceramente tem pouco para rescatar hoje. Solo a vontade que o time tentou de jogar, porque ninguém caminhou mais. Não encontrou corredores, não encontrou, sobretudo no segundo tempo. No primeiro tempo, sim, o time estava confortável, manejando a bola, mas faltava um pouco aí na frente, um pouco de qualidade para concretizar. Eu acho que hoje foi uma derrota merecida. Bom, tá aí as análises. O São Paulo perdeu os últimos 6 dos 7 jogos na temporada e agora se prepara para enfrentar o Mirassol na próxima rodada sem o Wendel, que saiu mancando, inclusive com uma tornozeleira no pé esquerdo e com muletas. Foi assim que ele deixou a Arena Gremista. Bom, São Paulo pega o Mirassol e o Grêmio sai de casa para enfrentar o Bahia. A ver como fica a situação de Arthur, que deixou o campo com a mão na coxa esquerda, mas claro, vai ter os retornos aí de Kahneman e principalmente de Marlon cumprir a suspensão no jogo de hoje. O Grêmio diminui a distância para o G8 para 2 pontos e começa a vislumbrar, quem sabe, uma vaga entre o G6, quem sabe, G7 do Campeonato Brasileiro. Porque o nosso lugar é lá em cima, nas Libertadores, é nas cabeças, porque somos grandes. E o Grêmio tornou grande nessas disputas, que é de Libertadores. Então, estamos trabalhando para isso. Números da partida. Vantagem total do Imortal, que teve menos posse de bola. Veja você, 37% contra 63% do São Paulo. Mas finalizações, 18-14. No alvo, esse placar, hein? 7-1, de tão triste lembrança para o torcedor brasileiro. Grandes chances, 6 do Grêmio, 2 do São Paulo. O São Paulo teve mais ações na área rival, 26 contra 22 do Grêmio. Ô Elton, o Berton definiu bem, né? Uma boa partida do Grêmio, uma partida ruim do São Paulo. Os técnicos confirmaram isso depois, né? Até o Mano falando da segunda vitória em casa, o que tem sua importância também. O Grêmio tinha vencido Vitória 3 rodadas para trás. É curioso que o Grêmio, depois do Grenal, no Grenal, os dois técnicos balançavam. O Grêmio vence, consegue um 3-2 importantíssimo e aí consegue alguma estabilidade a ponto de já vislumbrar uma Libertadores aí na frente. Na verdade, depois daquele jogo contra o Inter, né, o Grêmio continuou oscilando, né, porque só havia vencido Vitória. Venceu o Vitória naquele domingo pela manhã, né, venceu por 3-1. E uma sequência aí de resultados ruins nesse meio caminho, né? Porque perdeu do Bragantino, acabou empatando com o Botafogo em casa. Empatou com o Santos. Com 1 a menos até. Mas e teve o jogo contra o Santos também, né? 1-1 fora de casa. E depois do Grenal teve aquele jogo contra o Botafogo que acabou empatando em casa. Mas é um time que, claro, olha nesse momento para a tabela com um olhar diferente, porque antes do Grenal era olhando para baixo, era olhando para se distanciar dessas últimas posições. Agora, com alguns tropeços nesse meio de tabela e de alguns times da parte de cima ali do G8, o Grêmio começa a olhar
de fato, para a parte de cima. Só que tem uma questão nesse momento, né, o Grêmio é um dos times com 28 jogos, é um time que completou todas as rodadas. À frente do Grêmio tem o Fluminense com 27, tem o Bahia com 27, são duas equipes que inclusive estão brigando ali, né, por esse G7 ou G6 do Campeonato Brasileiro. O Bahia, nesse momento, sexto colocado. Está um pouco distante ainda, mas é um time que não olha mais para baixo, pelo menos nesse momento. E a atuação, o Berton falou, né, que muitos até classificam como a melhor atuação do Grêmio sob o comando do Mano Menezes. Foi um time muito consistente defensivamente, eu acho que isso ele ressalta muito bem, porque faltava ao Grêmio essa solidez defensiva. O Marcos Rocha, um dos melhores jogadores em campo, inclusive, que está acostumado a fazer essa função de ora um lateral construtor, ora um zagueiro pelo lado direito, ajudou demais, inclusive até ao time ter um pouco mais de tranquilidade para atacar pelo lado direito, apesar do Amuso ter sido o grande articulador do time, com o Lucas Esteves também aparecendo um pouco mais no ataque, o lado direito deu esse equilíbrio com o Marcos Rocha. O Carlos Vinícius sendo decisivo, e é um jogador que foi contratado para isso, acabou mais uma vez sendo oportunista no primeiro gol, frio no segundo, e enfrentando o São Paulo, que eu acho que o Zubeldia ele partiu, né, de uma escalação, antes até trazendo aí o que tem sido o Carlos Vinícius na temporada, né, marcou 2 gols contra o São Paulo, chegou ao seu 3º gol na temporada com a camisa do Grêmio, e é um recorte muito pequeno ainda, porque são 5 partidas, mas ele já tem pelo menos uma média acima de meio gol por jogo. É claro que a gente está numa reta final de temporada, mas é uma minutagem por jogo ainda pequena, não é, Edu? Menos de 1 tempo e meio por jogo. É um cara que pelo menos começa a ser aquele atacante decisivo que a torcida do Grêmio espera. A torcida do Grêmio, entre o Soares e o Carlos Vinícius, penou um pouco, né? É claro que não estou comparando os dois, mas o Grêmio estava buscando, de fato, um atacante como esse. Olha o sorrisão do Carlos Vinícius. E aí, só para emendar essa questão... Mas até para você falar do São Paulo, Elton... o Carlos Vinícius também tem uma experiência, né? Caiu bem no time do Grêmio, no time do Mano Menezes. Mas até para você falar do São Paulo, a gente tem na tela os números do São Paulo pós queda na Copa Conmebol Libertadores, e a gente compara com o ano passado, quando também o São Paulo caiu de desempenho depois da eliminação, no caso, contra o Botafogo. Em 2024, depois da Libertadores, foram 11 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, aproveitamento de 45%. E os números de gols aí, 18 e 14. Esse ano, 4 jogos apenas, tá pior. 1 vitória só e 3 derrotas. A vitória foi aquela em Fortaleza, né? Com um jogador a menos, com a expulsão do Rigoni. Depois foram 3 derrotas. Aproveitamento de 25%, 4 gols marcados e 6 sofridos. É sinal de alerta ligado, sim senhor, né, Elton? Sim, esse momento da temporada passada, né, de queda de rendimento, coincidiu também com o São Paulo, de uma certa forma, criando um abismo do G6 para o restante. A gente lembra, né, Edu? Quase que garantiu ali um G6, que ficou uma distância entre o 6º e o 7º quase inalcançável. Então o São Paulo ainda conseguiu manter ali, se manter entre os 6 primeiros colocados, somando um ponto aqui e outro ali, garantindo vaga na Libertadores. Esse ano é diferente, né? Não só pelo desempenho um pouco abaixo, pelos números que a gente acabou vendo, até pela questão da tabela do campeonato, né? O São Paulo não está entre os 6, é o 8º, é verdade, mas é um time com 28 pontos, é um time que está distante, nesse momento, 3 pontos do Fluminense e um jogo a menos. É um time que, obviamente, ainda olha para cima, assim como o Grêmio, olha até muito mais, né? Porque está 2 posições acima. Podemos ter um G8, por que não? Né? Podemos aí ter 8 times disputando a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, se Palmeiras ou Flamengo for campeão da Libertadores. Tem o Cruzeiro, que está ali na parte de cima da tabela, também pode ser campeão da Copa do Brasil, assim como o próprio Fluminense, que é o 7º colocado. Então, podemos, quem sabe, né, ter um G8, mas isso ainda não é garantia. O Zubeldia, na temporada passada, conseguiu estancar. O Crespo agora tem esse desafio, mas com muito mais desfalques, não é, Edu? Porque é um time muito mexido. No primeiro tempo, a tentativa, né, de novo, de jogar com o Alan Franco e o Sabino abertos, os zagueiros mais abertos, dando a amplitude com o Mailton e com o Wendel por menos de 15 minutos, né? O
O Wendel acabou saindo para a entrada do Patrick, que não entrou bem também, acabou não fazendo um bom jogo. O Crespo, ele mudou a formação no segundo tempo, ele tirou o Alan Franco para colocar o Lucas, e eu acho que é uma mudança que não trouxe evolução para a equipe. Primeiro que a saída do Alan Franco deixou a defesa um pouco mais exposta, e o Sabino fez um segundo tempo muito ruim, né? O Sabino muito inseguro ali pelo lado esquerdo. E o Lucas não entrou bem também. Mostrou insegurança até, o Lucas em alguns lances, que não é comum de um jogador com a experiência dele, talvez ainda receioso, né, com tantas lesões. O São Paulo não conseguiu evoluir no jogo, o Grêmio foi mais consistente e conseguiu vencer a partida. Eu sei que tem um monte de contexto dentro do São Paulo, e isso é falado a temporada inteira, né, por conta de tantas lesões, de tantos jogadores ausentes. Mesmo assim, o São Paulo entre os primeiros colocados, né, no G8 do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que uma temporada como essa, Edu, não suporta tanta oscilação por conta desses desfalques. Então, o desafio do Crespo é muito maior do que o do Zubeldia na temporada passada. A gente viu a contusão, podemos até rodar de novo a contusão do Wendel, que depois a gente vê ele saindo de maca, né? Sempre é uma imagem muito triste, né? O jogador que vai ficar provavelmente um tempo fora. Assim, ó, na hora ali, todo mundo já pedindo substituição e o Wendel sai de maca do gramado, né? Depois sai andando da arena usando muletas. E a gente tem a do Alisson também do lado do Grêmio. O Pavon entrou no lugar do Alisson, até levando perigo. O Pavon o Rafael fez grandes defesas, né? Mais uma vez, olha o Alisson caindo, o momento da contusão. E o São Paulo estaria num lugar muito pior na tabela, não fosse o Rafael, que é um goleiro que às vezes fecha o gol, garante pontos para o São Paulo. Fez boas defesas contra o Grêmio, mas não o suficiente para o São Paulo evitar a derrota nesta quinta-feira. Que tanto o Wendel quanto o Alisson se recupere prontamente. Vamos falar de arbitragem neste Sport Center? Convoco o meu amigo Carlos Eugênio Simon para falar desse Grêmio 2, São Paulo 0. Pênalti bem marcado para a equipe do Grêmio com auxílio do VAR. O zagueiro do São Paulo atropela Ednilson. O árbitro mandou seguir equivocadamente. O VAR interveio e aí sim ele voltou apontando para a marca da Cal. Boa, bem marcado. Vamos lá, voltar para o Maracanã, ao vivo com o ex-técnico do São Paulo, Luiz Uber. Então tá aí, torcedor gremista, esse foi o vídeo que a gente trouxe para reagir junto, né? Um vídeo muito bacana, vídeo muito completo. Pessoal da ESPN aí trazendo esse grande resultado do Grêmio. Grêmio que com essa vitória por 2-0 aí para cima do São Paulo, né? Fazendo valer seu mando de campo, ele se coloca ali numa situação de 11ª posição, porém emboladíssimo até a 7ª posição ali do campeonato. Tá todo mundo muito embolado, do Ceará, que é o 12º, ao Fluminense, que é o 7º, todo mundo embolado, todo mundo de olho ali numa vaga de, quem sabe, uma pré-Libertadores, quem sabe ali também esse G6 virar G7, com o campeão brasileiro da Libertadores, tem boas chances. Então, assim, o Grêmio consegue sua vitória, faz um bom jogo, tem que agora focar aí no futebol mesmo, conseguir outros bons resultados, né, para poder ele brigar por essa vaga aí e quem sabe tá disputando no próximo ano uma Libertadores. Tem um jogo difícil agora, né, fora de casa contra o Bahia, mas confirma com essa vitória e confirma a boa fase, né, e a gente sabe que um ambiente leve ali facilita bastante você conseguir resultados mesmo em situações adversas, como pode ser aí na casa do Bahia. Então é isso, pessoal, o vídeo foi esse aí, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Se ficaram aqui até o final, que acredito que foi bom, então deixa o like para dando uma moral pra gente, também se inscreve no canal para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no Grêmio. Valeu, rapaziada, até um próximo vídeo, valeu!